Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a relação dos sistemas públicos de saúde com o controle da pandemia de coronavírus, SARS-CoV-2. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós já temos mais de 20 milhões e 500 mil pessoas infectadas no mundo e mais de 746 mil mortos, sendo no Brasil 103 mil mortos e nos Estados Unidos 168 mil mortos. Então vamos lá. Eu vou começar falando do SUS, né? Aqui no Brasil, 150 milhões de brasileiros dependem unicamente do Sistema Único de Saúde. São 71% da população que não tem um plano de saúde privado e não tem condições de pagar por uma assistência de saúde. Só que muito diferente do que a população vem pregando cada dia mais, você ter uma saúde de qualidade não é luxo, é inclusive um dever do Estado, que está no artigo 196 da Constituição. Para quem não sabe, a Constituição tem uma seção inteira para falar só de saúde pública, né? E o artigo 196 ele fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que vivem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o que a gente tem que destacar aqui? A saúde ela é um direito de todos e é um dever do Estado. E ela atende a todos de forma universal e igualitária, né? Em tese é assim. E a Constituição fala também que é vedada, ou seja, é proibida, né, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Porém, infelizmente, não é isso que acontece no Brasil. 58% de todo o dinheiro público que é investido na saúde são gastos em saúde destinados à iniciativa privada. E elas são feitas por meio de incentivos fiscais, restituição de impostos, dentre outros, né? O principal é a restituição do imposto de renda. E acontece que o Brasil, apesar de tudo isso, apesar dele investir quase 60% dos gastos em saúde, né, na rede privada, ele é um dos países que menos investe em saúde do mundo. Dos mais de 200 países, ele está numa posição de 140. Então, o que acontece? Sempre é difundido que o problema do SUS aqui no Brasil é a corrupção. Mas não é só a corrupção. O maior problema, maior que a corrupção, é o corte de gastos. Para vocês terem ideia, hoje, o Brasil ele investe 2,2% do PIB no seu Sistema Único de Saúde. E os países que mais investem são Alemanha, 9,5%, França, 9,4% do PIB, Japão, 9,2%, Suíça, 7,9% e também Reino Unido, 7,6%. E para fins de comparação, Portugal investe 5,9% do seu PIB em programas de saúde pública, né? E uma curiosidade, né, um fato muito importante de se ressaltar, que até é a pauta desse vídeo, é que os países que menos investem em saúde pública são os que estão tendo os maiores problemas com essa pandemia de Covid-19. Porque a Covid-19 ela não escolhe quem ela infecta, mas quem não tem uma assistência segura, né, uma assistência, um leito hospitalar, com toda certeza vai passar mais trabalho e tem mais chance de morrer. Então, os dois países hoje que são campeões de morte no mundo são os Estados Unidos e o Brasil. O que esses países têm em comum, além do negacionismo, da propaganda da cloroquina, dentre outros, né? Política direitista. Eles têm em comum o fato de o Brasil ser um país que, embora tenha um sistema público de saúde, não tem grandes investimentos nessa área. E os Estados Unidos ele não tem um sistema público de saúde que é universal.
O sistema de saúde dos Estados Unidos, ele está dentro da assistência social, e só os mais necessitados, os mais hipossuficientes, é que fazem jus à utilização desse sistema. E o mundo, ele passou por drásticas mudanças desde o ano de 1989, com o chamado Consenso de Washington, que eu vou deixar o link na descrição, que eu acho que vale muito a pena ler a respeito. O Consenso de Washington foi uma reunião liderada pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um banco que, em tese, ele serve para o desenvolvimento dos países do mundo, né? Essas instituições lideradas pelo FMI, elas se reuniram em 1989, lá em Washington, e eles traçaram algumas diretrizes para o desenvolvimento dos países emergentes e dos países mundiais, né? Dentre essas diretrizes, tinham as 10 regras a serem adotadas, né? Que foram balizadas pelo FMI, né? E é de onde o neoliberalismo toma força. Essas 10 medidas, elas são disciplina fiscal, redução de gastos públicos, o que inclui a redução de investimentos em saúde, uma reforma tributária, redução de juros de mercado, controle de câmbio, abertura comercial, privatização das estatais, desregulamentação do mercado, né, principalmente com relações trabalhistas, e também outras ações que dizem respeito à propriedade intelectual. Ou seja, um dos grandes pontos do neoliberalismo está o ataque nos gastos públicos, né? Não é à toa que a gente vê, não só no Brasil, como no Chile, na Argentina, em diversos países, até mesmo nos Estados Unidos, todos têm essa tendência de querer enxugar a máquina pública, tirar investimentos. Só que esses investimentos, quando você tira eles, você acaba tirando de quem precisa deles. E muito se tem falado no Brasil sobre o fim do SUS. O pessoal fala, não, o SUS não presta, vamos acabar com ele. E isso é um raciocínio muito distorcido, porque se o SUS não presta, vamos melhorar ele. Por que acabar? Essas pessoas geralmente elas não pensam naqueles 71% dos brasileiros que, se não for o SUS, não tem acesso à saúde, né? E a questão, né, do Consenso de Washington, diversos economistas, eu vou citar aqui um economista americano que chama Danny Roderick, ele defende fortemente que o Consenso de Washington foi uma falha, não deu certo, né? E a partir dos anos 2000, ele já vem falando publicamente que a questão agora não é saber se o Consenso de Washington ainda vive, é saber o que vai substituí-lo, porque realmente não deu certo. O Consenso de Washington, ele foi responsável, né, pela privatização em diversos países, dentre eles no Brasil, que já começaram desde lá do governo do FHC, e na Argentina, no Chile, no Uruguai, e claramente não deu certo. Então, os governos que hoje ainda insistem nisso, com certeza estão enfraquecendo a sua estrutura social. E o reflexo direto disso é a pandemia do Covid-19. A gente vê nitidamente que os países com maior investimento, como por exemplo o Japão, foram os mais preparados, os que menos sofreram com a pandemia. E países como a Itália, que tem uma saúde de ponta comparada do Brasil, embora tenha sofrido um surto, conseguiu muito bem controlar o avanço da doença. Enquanto que no Brasil estamos atingindo números muito grandes, que já chegam ao triplo do número de mortes da Itália, por exemplo, e o pior de tudo, não temos uma expectativa de onde vamos parar. Ninguém sabe onde vai parar e onde vamos atingir. Talvez 200 mil, 300 mil, né? E a gente não preocupar com isso chega a ser desrespeitoso com as famílias que sofrem e sofreram com essa doença. E quanto ao sistema de saúde dos Estados Unidos, né, eu quero ressaltar o seguinte: ele é pautado na restituição fiscal, assim como no Brasil. As empresas, elas pagam planos de saúde privados para os americanos,
e podem debitar do seu imposto de renda e da sua tributação, assim como é feito no Brasil. Muito empregado acha que o empresário ele concede um plano de saúde porque ele está sendo bonzinho, porque ele está sendo generoso, mas sendo que não tem nada disso. O empresário que paga um plano de saúde para o funcionário, ele consegue pegar o dinheiro de volta na restituição do imposto de renda. Ele consegue restituir, em muitos casos, mais da metade do que ele pagou, né? E um fato interessante nos Estados Unidos, que é bem elucidativo para a gente ter ideia de quão cara é a saúde nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, cada brasileiro custa, não só aos estados, como aos planos de saúde, menos de $1.000 por ano, né? Os gastos de saúde médio do brasileiro. Enquanto que nos Estados Unidos, o gasto médio do americano é de $9.000 ao ano. Sendo que tem uma grande diferença. No Brasil, esses $1.000 ao ano, a maior parte deles é pago pelo Estado. Daí que vem a questão da tributação, né? Que o tributo ele é justo, porque você paga e tem retorno. Ainda que você não esteja satisfeito com o retorno vem. E nos Estados Unidos, esses $9.000, a grande maior parte deles é pago por particulares, por pessoas, cidadãos. Então, o vídeo era isso, era essa reflexão, né? E eu também quero, por último, falar da Malásia. Que após o consenso de Washington, teve um país no mundo que não seguiu as recomendações, fez o contrário, ao invés de optar por privatizações, de tirar investimentos da saúde, colocou investimento na saúde e fez o contrário, estatizou companhias, estatizou a saúde. E esse país é a Malásia, né? E hoje em dia, o próprio FMI, ele admite que a Malásia ela teve grande sucesso, grande êxito na sua política pública, né? E que ela é um caso curioso de um estudo de campo, né? De uma política social. Então, eu quero falar também aqui sobre a América do Sul, né? Na América do Sul, os países que mais gastam dinheiro público de saúde com a iniciativa privada são a Guatemala, né, 53%, na verdade Guatemala é América Central, mas vamos lá, o Brasil 58% e o Paraguai 54%. Isso é muito bom para os donos do capital, para os donos dos planos de saúde, para os operadores, né, de hospitais, para os operadores da saúde privada, né? Mas para a população que depende do SUS, que depende de um plano de saúde, isso não é nada interessante, né? Basicamente você tirar de quem tem menos e dar para quem tem mais. É um Robin Hood às avessas, né? Então, basicamente é isso daí. Como conclusão, eu quero deixar a seguinte mensagem, que os Estados Unidos, embora muito tenha se falado, ele não é referência. Estados Unidos não é referência em saúde, não é referência em educação. É claro que por ser um país muito mais rico, ele está muito à frente do Brasil. Mas quando a gente compara com países europeus como Suíça, Finlândia, Alemanha, ou até o Japão, os Estados Unidos mostra extremamente atrasado em quesitos socioeconômicos, educativos, saúde pública. Eu vou fazer vários vídeos. Provavelmente eu vou fazer uma série de vídeos também, né? Falando a respeito da saúde no mundo, dando uma aprofundada, falando dos melhores países com saúde pública no mundo, os piores, dentre outras curiosidades. E eu quero falar também dos 2 livros que eu estou sorteando, e vai ter mais livros surpresa, hein? Admirável Mundo Novo e O Aparelho Sexual e Companhia. Se você quiser ganhar, basta deixar um comentário, ser inscrito no canal. Vai ser sorteado na live de 1000 inscritos, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu!